Só um pouquinho, tá, pessoal? Já falamos. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu estou um pouquinho atrasada. Eu tive reunião da empresa hoje o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6h20. Saí correndo de lá para chegar a tempo de dar a aula para vocês. A gente vai falar, semana passada nós falamos sobre remuneração, salário, hoje a gente vai falar sobre folha de pagamento. A gente vai falar efetivamente sobre o que é uma folha de pagamento e o que compõe ela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material da aula de hoje. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. A folha de pagamento... Chegou mais gente. Deixa eu só ver aqui. Luana. Deixa eu só pôr a presença dela aqui. A folha de pagamento, pessoal, também conhecida como olerite, também conhecida como comprovante de pagamento, quando a gente vai fazer algum financiamento ou alguma compra a prazo, eles pedem o comprovante de pagamento, é a folha de pagamento, ou olerite, ou recibo de pagamento, cada um dá um nome diferente, mas, enfim, é aquele contra-recibo, aquela folha que vocês recebem da empresa no final do mês até o 5º dia útil, quando é feito o pagamento dos salários, né? A folha de pagamento, ela serve como um demonstrativo de manutenção para vocês de tudo aquilo que vocês estão recebendo no mês, quais são as importâncias, quais são os proventos, quais são os valores que vocês estão recebendo, salário, hora extra, insalubridade ou periculosidade, auxílio creche, quebra de caixa e os descontos, né? INSS, sindicato, imposto de renda, eventualmente algum adiantamento. Então, no olerite consta tudo isso. É um documento para a gente estratificar o que faz parte da folha de pagamento. Elaborar a folha de pagamento por parte das empresas é uma obrigação legal. As empresas são obrigadas a fornecer para os seus funcionários, seus prestadores de serviço, um recibo de pagamento, mostrando o pagamento da contraprestação de serviço. As empresas, então,
mensalmente, precisa a gente processar a folha de pagamento. Eu quero muito mostrar para vocês como é esse processamento da folha, todos os cálculos que a gente faz, né? Toda a importância que consta ali. Uma via fica na empresa, uma via é entregue para o funcionário. As empresas, quando elas pagam por banco, elas não têm obrigação de entregar uma via para o funcionário, não tem obrigação, desculpa, de pegar a assinatura na via que fica na empresa, mas para respaldo jurídico, o seguro morreu de velho, eu recomendo sempre nós termos um documento assinado do funcionário de que ele foi pago, de que ele está de acordo, de que ele conhece o que ele recebeu e todos os valores que compõem a sua remuneração final. O cálculo da folha de pagamento já ficou bem claro que a responsabilidade é toda da empresa. E a folha de pagamento é o histórico que o colaborador recebe, né? E também a folha de pagamento serve para a operação fiscal. Como assim operação fiscal? A gente está tendo aula de RH, operação fiscal e contábil. Sim, fiscal e contábil. Fiscal por quê? Porque tem tributação. Contábil por quê? Porque eu preciso creditar e debitar na contabilidade os valores de folha de pagamento. A empresa tem algumas obrigações sobre a folha de pagamento, que são os impostos, que ela, quando é retido do funcionário, a empresa é obrigada a pagar a guia e pagar para o governo esses valores de impostos retidos, assim como o FGTS, e o salário dos funcionários. O funcionário usa a folha de pagamento, que diz, né, como comprovante de renda para financiamento de imóveis, de veículo, compra para fazer como é crediário, né, nas lojas. Então, para dar entrada na aposentadoria não precisa, tá, pessoal? Para dar entrada na aposentadoria não precisa da folha de pagamento, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, precisa ter os recolhimentos de previdência social. O que acontece com uma empresa quando ela retém o INSS da folha de pagamento de vocês e não paga para o governo? Apropriação indébita. O que acontece com a empresa quando ela retém na folha de pagamento de vocês mensalidade sindical e não repassa para o sindicato? Apropriação indébita. O que é que acontece com a empresa quando ela retém imposto de renda na folha de pagamento de vocês e não repassa para a Receita Federal? Mais uma vez, a apropriação indébita. Professora, como é que eu vou saber que a empresa que eu trabalho não está devendo para a Receita Federal nem para o sindicato? Tira uma certidão negativa de débitos, e para te fazer isso, tu só precisa do CNPJ da empresa. Como é que eu vou saber, professora, se a empresa está recolhendo o meu FGTS? Tira um extrato do teu fundo de garantia, tu vai identificar se os recolhimentos, se os depósitos estão acontecendo ou não. E se não estiver acontecendo, pode procurar o RH e educadamente perguntar, não vão se queimar, né? Chegar metendo o pé na porta. Ou pode acionar o sindicato ou a Justiça do Trabalho, ou o que vocês acharem mais conveniente, mas as empresas são obrigadas a recolher. Há algum tempo atrás, eu ouvia muito, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, tinha empresas que não recolhiam nunca fundo de garantia. Aí eles demitiam um funcionário. Aí eu tinha que calcular todos aqueles fundos de garantia para recolhimento atrasado. Eu não sei se isso acontece ainda, deve acontecer, deve ter muita empresa inadimplente. Dizem que a Avan é uma delas, mas eu não tenho como provar. Eu nunca vi, nunca tirei uma certidão negativa deles. Então, é boato, para mim é boato. Quais são as informações obrigatórias que precisam constar na folha de pagamento de vocês? Precisa constar correta e adequadamente o nome completo de vocês. Se vocês têm um nome muito extenso, pode acontecer de haver abreviações, só a primeira letra do nome. O nome, por exemplo, meu nome é Luciane Carini
não pode abreviar o Karine com Kari, tá? É Luciane C e o meu sobrenome. Isso é uma regra de português, agora eu já estou fugindo de novo do tema, né? Precisa constar corretamente a função e o cargo de vocês. Então, se vocês forem promovidos no trabalho de vocês, quando vocês pegarem a folha de pagamento, precisa conferir. Eu fui promovida e a minha função não é mais assistente, é analista. Meu nome está certo, minha função está errada. Vai falar com o RH reajustou o teu salário, mas esqueceu de trocar a tua função. Ou tu foi promovida, ganhou reajuste de salário, o RH esqueceu de reajustar o teu salário e alterar a tua função. Dependendo do tamanho da empresa e da demanda, isso acontece, tá, pessoal? E isso é um erro humano, porque se vocês soubessem a quantidade de coisa que acontece no RH hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro na sala de reuniões. Eu fui no RH de manhã para pegar o meu notebook e voltei agora às 6h20 para largar o notebook lá na sala. Então, amanhã, quando eu for efetivamente trabalhar, porque eu brinco com a minha colega, né, que dia de reunião eu não trabalho. Então, amanhã, quando eu for efetivamente para RH trabalhar, eu acredito que vai ter um turbilhão de coisas para mim resolver e tomar algumas ações com ela, mas enfim, faz parte. Então, nome correto, função correta, frequência, incluindo faltas, atrasos, afastamento. O que é afastamento? Eu tive um atestado, então, em vez de trabalhar 30 dias no mês, eu trabalhei 28, porque 2 dias foram atestados. Na folha de pagamento deverá constar 28 dias de salário, 2 dias de atestado. Esta é a maneira correta de se lançar na folha de pagamento, tá? Não é desconto, só que pagar separado. E como é que eu faço para controlar isso, professora? A gente tem o ponto, o sistema de ponto. Quem é do RH, quando recebe atestado, vai lá no ponto e lança atestado. Né? Por exemplo, eu não trabalhei sexta-feira, eu estava de atestado, minha colega vai lá no ponto, lança atestado na sexta-feira para mim, e quando gerar o meu ponto, no dia que eu não estive na empresa, que não tiver registro de ponto, vai aparecer atestado médico. E da mesma forma, isso vai levar para a folha de pagamento de vocês. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui para mim. Boa noite, Stephanie. Descontos em encargos sociais. Encargos sociais é o INSS e o imposto de renda, tá, pessoal? Sempre quando nós falarmos em encargos sociais, nós estamos falando de impostos recolhidos para o governo. E outros descontos que aparecem, descontos em encargos sociais, é sindicato, plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, plano odontológico, pode ter desconto de adiantamento. Aí depois tem o valor líquido a ser recebido do funcionário, assim como também consta o valor bruto do funcionário. E a folha de pagamento, quando assinada, só pode ser assinada com a data do pagamento em banco, tá? Tem que olhar lá, entrou na minha conta, entrou, então agora eu vou assinar e vou colocar a data. E o pagamento precisa acontecer até o 5º dia útil. De que maneira a gente vai classificar, então, o funcionário? Deixa eu saber. Vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Tá. Como classificar um funcionário, então? Modalidades de trabalho, elas têm evoluído e as estruturas sociais, elas mudam de acordo com as tecnologias. A folha de pagamento e a classificação, ocupação da pessoa. As regras de cálculo variam de acordo com cada categoria. Então, é importante observar como o funcionário está registrado de acordo com a função. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem trabalha em posto de combustível recebe periculosidade.
Ah, professora, eu posso receber insalubridade e periculosidade? Não. Ou tu vai receber periculosidade ou tu vai receber insalubridade, elas não se acumulam. Quem trabalha em serviços gerais, se no PPRA e no PCMSO constar que precisa pagar insalubridade, esta pessoa irá receber insalubridade. Se não constar, ela não recebe insalubridade. Se a empresa estiver pagando, ela está pagando sem necessidade, está pagando por pagar. De que maneira a gente analisa as horas trabalhadas? Nós precisamos trabalhar 220 horas mês. O nosso contrato é para 44 horas semanais e 220 horas mês. Ah, professora, mas o mês, quando tem 28 dias, ele não vai ter 220 horas. Quando o mês tiver 31 dias, ele não vai ter 220 horas. Quando ele tiver 30 dias, ele não vai ter. Nem sempre, pessoal, vai fechar as 220 horas no mês. Tem meses que vai dar 180, 179, 190, 200, 205, 220, porque depende do número de dias úteis que o mês tem. A gente coloca que são 44 horas semanais e são 220 horas mês, porque é o que a legislação prega, mas nem sempre a gente vai estar cumprindo isso, tá? É importante contabilizar as faltas durante o mês, se elas foram justificadas ou não. Fazer a verificação, tem que... O que a minha colega faz? Eu não faço ponto, eu só olho de vez em quando, assim, quando eu vejo uns lances na empresa de algumas coisas que eu acho estranho, ou eu falo para ela, ou eu mesma sento e olho o ponto, porque às vezes ela está sobrecarregada de coisa também, então se é só uma curiosidade ou uma coisa que eu vi que eu achei estranha, eu posso olhar e aí eu falo com ela e a gente toma uma ação, ou eu passo para ela e ela olha para mim e me diz, olha, realmente tu tem razão, isso está acontecendo. O fechamento do ponto varia de cada empresa. Tem empresas que fazem de 1º a 30, tem empresas que fazem de 26 a 25, 26 de um mês a 25 de outro mês. Lá na empresa, por exemplo, o ponto é do dia 26 de maio, iniciou um novo ponto que vai se encerrar no dia 25 de junho. Então, quando eu faço o fechamento do ponto, quer dizer, 26 de abril, começou um ponto que nós fechamos no dia 25 de maio. Dentro deste período, e eu peço para ela fazer isso dia sim, dia não, dia sim, dia não, olhar o ponto de todos os trabalhadores da empresa para ver se ninguém esqueceu de bater o ponto, se alguém faltou e não justificou, para a gente logo full time, assim, rapidinho, ir atrás da pessoa, perguntar por que ela faltou, se ela tem atestado, para providenciar a entrega do atestado. Se bem que eu já coloquei uma regra que eles têm 48 horas para me entregar atestado. Se não me entregarem um atestado em 48 horas, eu vou lançar como falta. Só que não, né? Eu não faço isso. Mas eu assusto, porque senão, quando eu estou fechando o ponto, eles me entregam um atestado lá no começo do mês. Aí é uma puta sacanagem, né? A Fábio tá lá peleando para fechar o ponto e aí tu vem me trazer um atestado do começo do mês. Isso é até falta de respeito com o RH. Vamos considerar, né? Então, eu fiz isso e tá funcionando, tá? Então, ela fecha o ponto. Depois que ela fecha o ponto, ela gera um arquivo TXT e esse arquivo importa para dentro do sistema de folha de pagamento. E aí ele lança lá todas as faltas, todos os atestados, todas as horas extras do funcionário na folha de pagamento. Ah, professora, mas se tiver banco de horas, eu não ganho as horas extras, é banco de horas. Ele não vai lançar nada, nem falta, nem falta, nem hora extra, porque faz tudo a compensação direto no sistema de ponto pelo banco de horas, mas o atestado ele lança, tá, pessoal? Porque o atestado é outra coisa, não tem nada a ver com falta e nem com hora extra. Não compensa. Não desconta das suas horas extras o atestado. O atestado é atestado, ele abona. É importante tomar
bastante cuidado com os atestados médicos, tá, pessoal? Eles precisam estar corretamente lançados no ponto do funcionário. Nós não podemos causar prejuízo financeiro para o funcionário descontar uma falta que ele não tem por causa de um atestado. Então, essa das 48 horas para me entregar atestado é só para dar um sustinho mesmo, para o pessoal se mexer e me entregar o atestado lá no RH, para não sobrecarregar a gente com o fechamento do ponto. E fechar ponto, eu vou dizer para vocês que se faz assim como nós estamos fazendo agora, dia sim, dia não, e olha o ponto de todo mundo, vai mais rápido. Agora, se tu deixa para o final do mês para fechar o ponto, e daí lá do começo, hoje é dia 30, lá do dia 1º, tu precisa descobrir se a pessoa estava de atestado, por que, que ela não veio trabalhar, nem ela se lembra mais por que, que ela não veio trabalhar, se ela tem atestado, se ela não tem atestado, e aí ela começa a catar no WhatsApp dela o que, que foi que aconteceu, ela pergunta para a colega, liga para o marido, liga para o primo, então é melhor assim, rápido, sabe? E outra coisa que eu coloquei também como regra é que eles avisem o gestor do setor e avisem também o RH por WhatsApp quando eles não vêm trabalhar por motivo de atestado, para a gente já ficar atenta de no primeiro dia que essa pessoa tiver de volta na empresa, pedir o atestado. Ah, quantos dias de afastamento tu tem? Eu tenho 5 dias de afastamento. Aí a gente anota qual é o dia que a pessoa vai estar de volta, para nesse dia procurar ela e pedir a entrega do atestado médico para a gente poder lançar direitinho lá no ponto e não ter problema nenhum com relação a isso. Os principais descontos na folha de pagamento. Os principais descontos em relação a impostos, tá? A contribuição sindical, vale alimentação, vale transporte, adiantamento de salário, plano de saúde, alguns descontos o funcionário precisa autorizar de próprio punho, por exemplo, a contribuição sindical. O funcionário, se ele não escrever nada, está aceito, ele vai ter desconto de mensalidade sindical. Se ele não quer contribuir com o sindicato, ele precisa escrever de próprio punho que ele se opõe ao desconto sindical. Plano de saúde, quando é descontado do funcionário, também uma declaração do funcionário autorizando o desconto da contraparticipação do funcionário ou da mensalidade dos seus dependentes legais pelo plano de saúde ou plano odontológico, se for o caso. Precisa ter tudo isso. O Vale Transporte, ele está previsto na CLT, é 6% que a gente desconta para funcionário CLT normal. Eu ia dizer para jovem aprendiz, não, para jovem aprendiz é diferente o FGTS, em vez de 8% é só 2%. Tem um sindicato, eu não me lembro de qual é a categoria, que o Vale Transporte não é 6%, ele é 4%. Mas agora eu não consigo me lembrar, eu acho que é dos metalúrgicos. Mas eu não lembro, eu vou dar uma olhada e eu vou falar para vocês. É do metalúrgico, professora. É dos metalúrgicos? Sim, eu trabalhei na Metalúrgica Moura, eles descontavam 4% só do salário. É isso aí, então. É dos metalúrgicos, que é 4% e não 6% vale transporte. É importante saber também em relação ao vale transporte, pessoal, se vocês forem fazer folha de pagamento, por exemplo, 6% do desconto da folha de pagamento de vocês dá R$200, tá? Mas a empresa, para comprar o vale transporte de vocês, gastou R$150. Quanto ela pode descontar? Os 200, que é o 6%, ou os 150 que ela gastou para comprar o vale transporte? Ela só pode descontar o que ela gastou para comprar vale transporte se o valor do desconto for superior ao valor investido na compra de vale transporte, tá? Sob pena de apropriação indébita, mais uma vez. O vale alimentação, tem empresas que descontam só R$1, 50 centavos, 20 centavos do funcionário. O que a legislação diz sobre o vale alimentação? Eu posso descontar da tua folha de pagamento até 20% do valor que eu te der de vale alimentação.
Então, por exemplo, se eu te pagar um vale alimentação de R$ 180, eu posso descontar da tua folha de pagamento o limite de R$ 36. Ah, eu não quero descontar os 20%, eu quero descontar só R$ 1, só um valor simbólico para poder participar do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que gera uma compensação de imposto de renda para a empresa. Pode descontar só R$ 1, assim como também pode descontar os R$ 36, que corresponde aos 20% do vale alimentação fornecido ao empregado, tá, pessoal? Agora vamos falar de INSS. O INSS, ele é um imposto retido sobre a folha de pagamento, ele é um desconto obrigatório, ele é feito mensal. O valor do INSS e a base de cálculo da folha de pagamento, eles fazem média, eles contabilizam para a aposentadoria, para auxílio doença, auxílio reclusão não, auxílio doença sim. Ah, eu fiz uma cirurgia e vou ficar muito tempo afastada, então vou passar por perícia médica. O INSS pega um período X de recolhimento e faz uma média do valor base da tua contribuição. Atualiza pela Selic e esse é o valor que tu vai receber, não podendo ultrapassar o teto da Previdência Social, tá? Não pode nunca, e não é que não pode, não vai, nunca vai ultrapassar o teto. Ah, professora, mas eu trabalho e o meu salário mensal é de R$ 25.000, então eu contribuo sobre o teto, porque eu não posso pagar INSS sobre R$ 25.000. Agora, imposto de renda, sim, imposto de renda tu te ferra bonitaço com um salário desse, né? E já o INSS não, a contribuição é só sobre o teto. Essa tabela aqui não é a de 2022, ela já é de 2023, eu esqueci de mudar a data aqui, mas anotem para vocês, por favor, que esta é a tabela de 2023. Aqui o valor também está errado, tá? Não é esse, eu vou corrigir o arquivo e vou enviar para vocês de novo. O teto do INSS para 2023 era, já não é mais, porque já subiu para 1.320 o salário, então essa tabela mudou. 7.507. Eu vou fazer uma planilha e vou explicar para vocês como a gente calcula o INSS. Ah, professor, eu ganho R$ 4.000, então eu vou contribuir sobre 14%? Não, tu vai contribuir sobre 7,5% até 1.302, sobre 9%, pegando 2.571 menos 1.302, a diferença para esse tributa diferença deste para este tributa em 9%, a diferença deste menos este tributa em 12%, a diferença deste menos este tributa em 14%. Depois pega as 4 contribuições que vocês calcularam e soma. Esse é o valor do INSS que será retido na folha de pagamento de vocês. Caso vocês recebam mais que 13.856,95 centavos. Ah, eu ganho só R$ 2.000, então tu vai pagar sobre 7,5% mais 9%, e aí soma as duas contribuições para saber qual é o valor de retenção do INSS. Mas eu vou mostrar esse cálculo para vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que eu vou montar uma planilha Excel e vou mostrar. O fundo de garantia por tempo de serviço. Deixa eu só perguntar uma coisa. INSS ok? Ok não, né? Meio ok só, porque eu preciso mostrar a conta para vocês como é que se faz para ficar claro e vou anotar aqui para mim de corrigir o slide do INSS para mandar corrigido para vocês. O que aconteceu com essa caneta aqui? Tá uma porcaria. Então, INSS ok, posso passar para o FGTS? Sim. Sim. Tá. O FGTS, então, também é uma contribuição obrigatória, não é descontado do funcionário. Se algum dia alguém falar a bobagem para vocês de que o FGTS é descontado do funcionário, não é verdade, é mentira.
O FGTS não é descontado do funcionário. O FGTS, ele é retido, ele é um imposto que a empresa paga, tá? É um tributo da empresa, é 8% sobre a base de cálculo. Ah, mas o que é a minha base de cálculo, professora? É o teu salário mais as variáveis. O que são variáveis? Salário nominal. Variáveis: hora extra, comissão, insalubridade, auxílio creche, quebra de caixa, bonificação, premiação. São variáveis porque, mas a insalubridade a insalubridade e o auxílio creche são fixos. Mas o auxílio creche, quando o teu filho fizer 6 anos, claro, se for do Sindicato do Comércio, vai parar de ganhar, então ele é uma variável, tá? Outra coisa que é uma variável que eu lembrei, já esqueci. Premiação, comissão, DSR, adicional tempo de serviço. Pelo Sindicato do Comércio, são 4% a cada 5 anos. Cada 5 anos, mais 4%. Então, se eu tiver 20 anos de empresa, eu vou estar ganhando 16%? Sim, tu vai estar ganhando 16% sobre o teu salário. E aí só vai, né? E aí soma tudo isso, soma salário, soma hora extra, soma comissão, soma DSR, vai chegar na base de cálculo de R$5.000, 8% sobre R$5.000. O valor que chegarem no cálculo é o valor de fundo de garantia que será depositado para vocês, que a empresa é obrigada a recolher. E este valor não é retido do funcionário, não é o funcionário que paga o fundo de garantia. O fundo de garantia é obrigação da empresa. Quando for jovem aprendiz, é 2% sobre o valor do salário. Jovem aprendiz tem variável? Não. Jovem aprendiz não tem variável, porque eles não podem fazer hora extra. Então, o salário é tipo R$800, é 2% de R$800. Certo, pessoal? Quando tem rescisão de contrato de trabalho, seja por pedido de demissão ou por demissão sem justa causa, também recolhe os 8% sobre as verbas que tributam o fundo de garantia na rescisão. Saldo de salário, férias é indenizatório, então não paga fundo de garantia, mas o 13º proporcional paga fundo de garantia. Horas extras ou pagamento de banco de horas paga fundo de garantia. Tudo que for base de cálculo para INSS, ou seja, que não é verba indenizatória, paga fundo de garantia e paga INSS. Por que verba indenizatória não paga? Até algum tempo atrás, o aviso prévio indenizado e todas as verbas indenizatórias, férias pagas na rescisão, é verba indenizatória. Eu estou te indenizando, estou te demitindo, eu preciso pagar tuas férias porque eu não te dei direito ao gozo delas, então eu te indenizo elas, proporcional ou vencidas, o que for. 13º sobre o aviso prévio indenizado é tributado? Não é. 13º proporcional é tributado? Sim, ele é. Então, é um monte de pequenos detalhes que a gente precisa se apegar para fazer uma folha de pagamento, tá, pessoal? O imposto de renda de pessoa física, né? Essa porcaria desse imposto de renda que ferra com a vida da gente. Ele também tem uma tabela, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Imposto de renda, declaração. Aqui eu coloquei a tabela, ó. Não é essa tabela, ela tá errada, porque aqui não é 7%. É uma tabela geral. Não, eu vou colocar uma tabela de imposto de renda para vocês, tá? O imposto de renda, ele tem uma tabela. Até 1902, eu acho, eu me esqueci, eu não lembro. Até R$1.900 é isento. A
partir de R$ 1.900, a gente paga imposto de renda. Houve uma mudança nessa tabela, eu preciso pesquisar ela e aí eu disponibilizo para vocês. Ah, mas eu pego meu salário bruto e aplico a tabela do imposto de renda, o percentual, mas aí eu vou pagar 27,5%. Não, vai pegar o teu salário bruto, vai fazer menos o INSS retido na folha de pagamento. Se tu tiver filhos menor de 24 anos que ainda estejam estudando e sejam teus dependentes, tu vai deduzir 189,59 por dependente. E aí tu vai aplicar a alíquota do imposto de renda. Vai aplicar a parcela de bônus, que é a dedução que o governo federal, a Receita Federal nos garante, e o saldo que sobrar disso é o valor do imposto de renda que será retido na tua folha de pagamento. Eu vou atualizar a tabela e vou enviar para vocês. O Vale Refeição, eu já falei, já expliquei para vocês que eu posso reter até 20%, não é 20% do salário, tá? Isso aqui tá errado. É 20% do valor do benefício concedido. Porque senão que graça tem, o cara ganha lá R$ 2.000 e eu vou reter 20% de vale alimentação. Não, não é. É 20%. Eu dou para vocês R$ 1.000 de vale alimentação. Olha que barbada, né? E eu posso reter até 20% desses R$ 1.000 por causa do PAT, quando a empresa estiver inscrita no PAT. O Vale Transporte, eu já falei para vocês também, que previsto em lei, ele é 6% sobre o salário bruto. Não. 6% sobre o salário nominal de vocês, não é sobre o salário bruto. Se o meu piso, se o meu salário contratual é R$ 2.000, é 6% sobre R$ 2.000. Eu preciso arrumar isso aqui também. Esse texto não é meu, pessoal. 6% sobre os R$ 2.000 que eu ganho. Ah, mas a empresa comprou Vale Transporte, custou só R$ 150 e 6% de 2.000 é mais que isso. Então, a empresa só pode te descontar os 150 que ela gastou para comprar o Vale Transporte. Ou, eu estava de férias e 6% do meu salário proporcional é R$ 120, mas pelos dias proporcionais que eu vou trabalhar, o meu Vale Transporte vai custar só R$ 60 para a empresa. Quanto a empresa vai me descontar? 120 ou 60? Vai descontar só o que ela gastou, R$ 60. Contribuição sindical. A contribuição sindical mensal ou anual, o Sindicato do Comércio, eu falo do Sindicato do Comércio porque é o sindicato que vale lá na empresa e é o sindicato mais FDP que eu conheço também. Desculpa se alguém for sindicalista, tá, pessoal? Mas é que os caras enchem o saco. O Sindicato do Comércio, ele só aceita oposição sindical quando sai o dissídio. Os funcionários têm 10 dias para irem no sindicato solicitar sua oposição sindical para não contribuir com a mensalidade. Outros sindicatos não são assim, eles aceitam de próprio punho e aí não fazem o desconto. Os sindicatos, normalmente, eles fazem uma pressão psicológica na cabeça das pessoas, dizendo que se elas não contribuírem com o sindicato, elas não terão direito a reajuste salarial, aos benefícios do sindicato, adicional tempo de serviço, vale alimentação, etc, etc. Mas não é verdade, tá, pessoal? Porque quando a empresa cumpre uma convenção coletiva para reajuste, ela aplica para todos, ela não faz distinção disso. Em 2017, com a reforma trabalhista, entrou em vigor que o desconto só pode ser aplicado no contra-cheque do trabalhador que optar pelo vínculo com o sindicato. É isso que eu estou falando. Só que o Sindicato do Comércio só aceita se for fazer lá. Ou, por exemplo, tu já trabalha 10 anos na empresa, tá? E tu já paga a mensalidade sindical, tu não quer mais pagar, tu precisa ir lá no sindicato fazer a oposição. Tu começou a trabalhar essa semana na empresa, faz a oposição sindical de próprio punho, o RH registra no sistema e não faz o desconto sindical. Depois o sindicato vai descobrir que em vez de 80 funcionários tem 140, eles vão encher o saco,
judicialmente eu consigo fazer defesa com essa oposição escrita de próprio punho, tá, pessoal? Já passei por esta situação em outra empresa e foi válido. Essa contribuição sindical anual é aquele um dia. Vocês sabem aquele um dia descontado no mês de abril? Não existe mais. As empresas não estão mais descontando, ele não é mais obrigatório. Quando a empresa faz o desconto na folha de pagamento, se vocês têm oposição sindical, vocês podem reclamar, tá? Eu não autorizo desconto nenhum de sindicato na minha folha de pagamento, ficar dando dinheiro para essa gente aí. Faltas e atrasos são descontados em folha de pagamento. Existe uma premissa quando tu falta um dia inteiro no trabalho durante a semana, tu perde o descanso semanal remunerado, que é o domingo, mas nem em todas as situações. Nem em todas as situações. Deixa eu só voltar que eu fui olhar outra coisa. Quando o funcionário tem algumas horas de desconto, faltou meio turno só, não tem atestado, não justificou, foi resolver um assunto pessoal e tomou mais tempo do que esperava, aí desconta essas 4 horas, ou 4 por 44, ou 3 horas, ou 2 horas, as horas que faltar, e sobre isso não desconta o DSR. Agora, quando o funcionário falta em tempo integral, faltou o dia inteiro, desconto o DSR, que é o que a gente chama de... eu vou perder o domingo. Sim, vai perder o domingo, vai descontar. Na folha de pagamento não vai aparecer o salário de vocês integral lá, 30 dias de salário, o valor do salário integral, R$2.000, e do outro lado, na coluna dos descontos, vai aparecer as horas de falta. Se for um dia inteiro, aparece como horas. O descanso semanal também aparece como horas. Eu não sei se tem sistema que está fazendo diferente, mas os sistemas que eu conheço, os últimos que eu trabalhei, todos descontam tanto a falta quanto o DSR em horas. O DSR é 7,20, salvo algumas exceções, que ele pode ser menos ou pode ser mais, quando não há compensação de jornada do sábado. E para te saber o valor de quanto vai descontar, eu faltei 3 horas, professora, quanto vai descontar de mim? Pega o valor do teu salário, divide por 220 e multiplica pelo número de horas que tu faltou. Eu faltei um dia inteiro, professora. Então, pega o teu salário, divide por 220, faz vezes 8,48. Aí tu vai ter quanto vai descontar de ti por um dia de salário. Aí depois tu pega 220, o teu salário, divide de novo por 220 e multiplica por 7,20 para te saber qual é o valor do descanso que vai ser descontado de ti. Soma os dois, isso é o que tu perde por faltar um dia. Certo, pessoal? Ô, prof, quando o atestado é, tipo, igual eu que sou mãe, aí eu sou mãe de menor, aí a gente pega um atestado pro filho, eles descontam um dia também? É que esse, Lu, é assim, para filhos menores de 12 anos, quando a mãe acompanha ao médico, é válido um atestado a cada 6 meses, quer dizer, vale um atestado por ano. Aí, se tu teve um atestado em janeiro, durante todo o resto do ano, tu não vai poder ter atestado comprovando que tu acompanhou teu filho, porque daí isso desconta como... Ele justifica, tu não perde dias de férias, mas ele não abona. Justifica, mas não abona. Desconta, por isso. Eu botei um atestado uma vez na Excelsior e eram de 3 dias esse atestado, porque ele ficou no hospital 3 dias. E eles me descontaram os 3 dias. Mas aí faltou bom senso, tá? Porque quando o que eu como RH faço? Quando uma mãe
traz um atestado para mim. É o primeiro atestado que ela está trazendo do filho dela. E ela ficou uma semana com a criança no hospital, eu vou abonar aquela semana dela, eu não vou descontar, não vou colocar só um dia de atestado e os outros 4 de falta, porque é uma baita sacanagem, né? A criança tá lá precisando da mãe no hospital, aí é bom senso da empresa de analisar a situação. Agora, a mãe tem uma rede de apoio, tem a avó, tem a tia, tem a madrinha, tem outras pessoas que podem ficar com a criança. A situação não é grave. Ela tá lá só porque precisa fazer nebulização, é uma coisa simples. A rede de apoio pode ajudar, aí sim, aí a mãe vai trabalhar e tu desconta só um dia de atestado. Agora não tem como, a criança é totalmente dependente da mãe e não fica com outra pessoa. E você sabe que criança doente fica extremamente sensível e dengoso, não tem como penalizar as mães, tá, pessoal? E aí é bom senso da empresa. É bom senso da empresa, é só isso. Precisa analisar a situação. Senta, conversa com o funcionário, tenta entender o que foi que aconteceu. Claro que o funcionário também não pode ficar se vitimizando, né? Mas a gente tem que analisar cada caso. Cada caso é um caso. Eu tenho um funcionário lá na empresa que o filho tem sérios problemas de asma e com frequência ela precisa se ausentar. E eu sempre pergunto para ela: tu tem tua rede de apoio? Alguém pode ficar? Olha, do jeito que ela tá, eu não tenho como deixar com outra pessoa. Ou sim, eu consigo deixar com a minha mãe. Então a gente tem que também tentar negociar. Não pode a empresa sempre ceder em favor do funcionário, mas precisa ter bom senso, né, pessoal? Vamos ser um pouco mais humano e menos máquina, né? Menos faturamento, produção, produção, produção. É questão de bom senso mesmo, tá, Lu? Na época eles me explicaram assim, ó, quando eu fiz o contrato, né, porque eu estava em contrato, eles perguntaram se meu filho dava problema, ele nunca tinha dado. E daí, do nada, a apêndice dele rebentou. Tipo, uma coisa que a gente não estava esperando. E daí eu tive que ficar 3 dias no hospital com ele, até a minha família vir para ficar com ele. E daí eles descontaram, porque era contrato, a mulher do RH me disse. Não tem nada a ver. Por isso que eu não tinha. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver se é contrato ou se é efetivo, não tem nada a ver. Isso é regra deles, tá? Porque lá na empresa eu tenho funcionário em contrato que precisa ficar com o filho de atestado e eu não desconto. Só que eu aviso ela: olha, tu já apresentou um atestado, então só daqui a 12 meses. Se tu apresentar outro, vai justificar, mas não vai abonar. A tolerância para considerar atraso ou falta, pessoal, é 5 minutos por turno, por jornada de trabalho. Então, quer dizer, é 5 minutos de manhã e 5 minutos de tarde. Não é 10 minutos em cada turno, é 5 minutos. Eu vou me atrasar hoje no trabalho. Se eu chegar até 5 minutos atrasada, não desconta de mim. Se deu 6 minutos, vai descontar os 6 minutos. Se eu chegar antes para trabalhar e eu bater 6 minutos antes, são 6 minutos de hora extra. Se eu chegar 5 minutos antes, não conta nem para descontar, nem para pagar. Agora, passou de 5 minutos, tanto para desconto quanto para pagar. Mas aí 5 minutos mais um, eu vou ganhar só 1 minuto de hora extra? Não, vai ganhar os 6, conta corrido. Assim como para desconto, conta corrido, tá, pessoal? Deixa eu só ver que eu acho que o Google me avisou que eu estou nos meus últimos 10 minutos. Isso aí mesmo. Pensão judicial. Se o empregado ou empregada, mulher também paga pensão judicial, tá, pessoal? Pagar pensão judicial é a justiça que precisa enviar para o RH da empresa a notificação com a ordem de desconto em folha de pagamento do funcionário. E essa retenção na folha é obrigatória, sob pena da empresa ter que pagar essa pensão se ela não fizer a retenção. E ainda assim, quando vem a notificação judicial da pensão, já vem o nome do favorecido para quem a empresa vai depositar,
a conta para quem a empresa vai depositar e o CPF. Isso é automático, pessoal. O desconto é automático na folha e quando entrega para o financeiro, já entrega a conta e o valor da pensão para o financeiro já fazer a transferência até de lá da pensão alimentícia. Não pode atrasar sob hipótese alguma, porque a pessoa vai presa. A única coisa que dá cadeia nesse país é não pagar pensão, né? Roubar pode, pagar pensão não pode esquecer. Adicionais e remunerações extras, adicional noturno, a insalubridade, a periculosidade, as horas extras, premiações, bonificações, comissões, adicional tempo de serviço, auxílio creche, quebra de caixa. Quem ganha quebra de caixa? Quem trabalha no caixa ganha 10% de quebra de caixa. Para fins de cálculo de hora extra, pessoal, como é que funciona? A CLT diz que a hora extra é de 50% para dias normais, inclusive sábado, e 100% para domingos e feriados. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando em convenção coletiva, por exemplo, o Sindicato do Comércio de Santa Cruz do Sul, a hora extra é 75%. Em Veracruz, para o Sindicato do Comércio, a hora extra é 80%. De segunda a sábado, domingo e feriado, é 100%. E eu acho, eu não tenho certeza, não me lembro, mas eu acho que o Sindicato dos Metalúrgicos, a hora extra de domingo e feriado é 120%, ou é dos mecânicos, eu não me lembro. Mas um desses sindicatos aí, a hora extra é 120%, é mais ainda, né? Sábado 50% e durante a semana 20%, 30%, isso é coisa da CLT. As convenções coletivas não prevêem dessa forma. Convenção coletiva é 75% de segunda a sábado, domingo e feriado 100%. O adicional tempo de serviço, o adicional noturno. Se cair a chamada, pessoal, eu faço outro. Deixa eu ver, eu tenho 6 minutos ainda. Eu vou falar sobre o adicional noturno, vou encerrar e vou fazer uma nova chamada para eu falar que ainda eu tenho mais 10 slides para mostrar para vocês. O adicional noturno, para quem trabalha das 22 horas, ou seja, 10 horas da noite, até as 5 horas da manhã do dia seguinte, tem direito a adicional noturno. A hora noturna, ela não é de 60 minutos, ela é de 52 minutos e 30 segundos, ou seja, para cada hora trabalhada, conta 52 minutos e 30 segundos. O cálculo de adicional noturno é bem cabalístico, tá, pessoal? Porque tem uma formulazinha ali chata de fazer, graças a Deus que os sistemas calculam tudo. Porque lá no começo, quando eu comecei a trabalhar em departamento pessoal, eu fazia esse cálculo manual, porque o sistema de folha que nós usávamos no escritório era burro e ele não sabia fazer e precisava fazer e lançar manual. Era medonho o negócio. Agora os sistemas já estão mais inteligência artificial, né? E eles entregam tudo prontinho para a gente só faz a conferência de vez em quando, de alguns, aleatoriamente, por amostragem, só para testar se o sistema está pensando certo mesmo ou não. Então, calcula as horas noturnas que o funcionário faz e aplica 20%. É 20% do teu salário. Ah, mas aí eu vou ganhar só 20% do meu salário? Não. A hora extra noturna é o teu salário mais 20%, né? Então, não a hora extra noturna, não. A hora noturna tem adicional de 20%. A hora extra noturna, aí é diferente. Daí é os 20% mais o percentual de hora extra. É um cálculo um pouquinho mais cabalístico ainda. Pessoal, eu vou encerrar a chamada aqui
e vou fazer um novo link, tá? Para não cair e eu começar no DSR ali no slide 30 certinho, certo? Questão de minutos, a gente está. É precioso, né? DSR, quando o funcionário é mensalista, ele tem um lista ou se quando a gente paga a hora extra, a gente também paga. Como é que eu calculo o DSR para os domingos, o mês aqui? Domingos e mais um feriado. Vou fazer esses 5 dias vezes 7,33, que é aquele 7,20 que eu falo para vocês. Do funcionário. Aí eu vou ter o valor de 10. Feriado, pessoal, o feriado conta também para pagar o DSR. 8 de Corpus Christi, contem todos os domingos do mês de junho, mais o domingo de DSR, nós teremos quantos dias de domingo mais sobre as horas extras. E aí o cálculo é o seguinte: eu vou dividir o valor gerado em horas extras pelo número de dias úteis no mês. Por exemplo, hora extra 106 dias úteis. Pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26. 26 dias úteis e 5 dias não úteis, que a soma dos dois fecha os 31 dias de maio. Eu vou pagar R$ 200 de hora extra
para o funcionário este mês. Quanto é o DSR? É 200 dividido por 20, fazer úteis. Aí eu vou ter o valor do DS salário de vocês, dividido por 220, que é a quantidade de horas, mais 75. Já dá direta, não preciso fazer mais nem menos. Tudo certo até aqui, pessoal? Esse mês vocês vão pegar a folha de pagamento de vocês e vão conferir ela inteirinha, cálculo por cálculo. Vocês esse mês, né? Filhos menores de até 14 anos. Não tanto tempo assim. Esta tabela de salário X reais para quem ganhava até Y reais. Depois da reforma da Previdência, ela passou a ter uma única faixa, né? Então, eu tinha colocado ela, agora não sei onde eu botei, mas que eu botei. Ela é. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um pouquinho, pessoal. Até um pouco menos que um salário mínimo, aí acho que é 40. Aqui rapidinho. Salário família 2000. Ganha de salário família 50, ganha até 1.750. Tá? Então, aí vou mandar ele atualizar vocês. Então, para ter direito ao salário, o preço das coisas está folha de pagamento lá. A tabela do salário família, a nossa realidade. Cálculo de férias. Média de comissão, média de hora extra, média de férias, são acrescidas de 1/3, quer dizer, o salário de você for extraído é o valor de férias tributado tanto pelo imposto de renda quanto pelo INSS, assim como
como também a base do de garantia, tá, pessoal? Professora, eu posso tirar 20 dias de férias do que um período de férias não pode ser inferior a 5 dias e o outro período de férias não pode ser inferior a 14 dias. Ou seja, então eu posso pode tirar uma férias de 10, tirar uma férias de 10, uma férias de 5 e uma férias de 15. Ou pode. Aí vai de acordo com quem determina férias, período de férias e faz fracionamento de férias. É solicitar, mas a empresa pode do funcionário é a empresa. Censo. Vamos dar verão para os filhos menores ela. E aí é assim que a gente faz a escala de férias lá na empresa. Idade de creche, tá? Os que a gente chama de incapaz, que não tem como deixar sozinho. Filho de 12 anos liga. Eu ficava sozinha em casa com a minha irmã bebê, né, pessoal? Hoje, se tu deixar uma criança de 9 anos, não dá para. Por fim, então, agora. Não dá para piscar o olho que o vizinho está denunciando. E de tanto eu chamar minha gata de bichológica, minha filha é bichológica, e o nome dela é Vitória. Mas 13º salário, então ele é pago até os últimos 2 meses do ano. Ela é até o dia 30 de novembro. A empresa pode pagar a primeira e se ela quiser pagar. A empresa pode pagar a primeira parcela em outubro? Pode. Do dia útil de novembro? Pode. Até 30 de novembro ela precisa quitar a primeira parcela do 13º salário. Parcela. Que fica a primeira parcela? Desconta ou recebeu em março, saiu em abril, a primeira parcela foi maior do que ele teria direito de ganhar. O salário precisa ser dia 21 de dezembro, sob pena da empresa ter que pagar uma multa por isso.
tá? O que é que compõe o 13º salário? Do 13º, o funcionário vai receber opção da SR, adicional tempo de serviço, todas as variáveis que tiver na folha de pagamento. Do 13º salário. Pode descontar sindicato? Não pode. Pode descontar pensão? Pode, se estiver caso do três passos, essa muito pagamentos, o processamento dos dados para a folha acontece ao longo do mês. Estados médicos, descontado se no contrato de comodato descontar. Senão também não. As admissões foram feitas, se todas as admissões estão corretas, aí o fechamento do ponto precisa estar certo, precisa calculadas até o fechamento da folha de pagamento. Quando eu essa rescisão de pagamento. Ah, mas eu já processei a folha para fazer uma pré-conferência. Não interessa, processa de novo, porque tu primeiro tem que fazer a rescisão, porque esse funcionário precisa. Tem que pagar esse funcionário até o 5º dia útil. Ah, mas eu encerrei a folha do mês e eu demiti o funcionário. A folha do mês eu preciso pagar até o 5º dia. Finaliza, fecha o ponto, manda os dados funcionário e funcionário. Tá legal, dá tempo para eu tirar essa folga ainda. E assina o ponto e tá tudo certo. E tem funcionário, se não falta marcação para ver o banco de horas, dia a dia, as horas extras, as horas faltas. Ah, aqui tem uma falta. E aí ela se dá conta, bato, não me entregou o atestado. Adivinhar, né? E aí vem a situação. Por isso eu sempre digo, não encerre e assinar. E se ela não assinar, quando o funcionário não recebe hora extra. A
gente arruma. Quando é arrumar, botar o atestado que devolve as horas para o banco. Agora, quando as horas grande na folha, tem um problema grande no ponto, são duas coisas para arrumar bem complicadas. Não pode ter esse tipo de falha. E as remunerações variáveis. As as multas, e falta não é remuneração, é desconto, né? Precisam ser lançados manual lança como multa, né? O resto entra tudo automático, a gente cadastra no e aí processa a folha de pagamento, depois que ela tiver processada, que o sistema fez o funcionário por funcionário,